Aleluia. Aproveite que você está de pé. Aleluia. Se una com 6 pessoas. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Não se zangue de orar, porque a palavra do Senhor diz que a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. Ore. Aleluia. Busque ao Senhor. O Senhor tem coisas grandes. Aleluia. Para revelar nas nossas vidas. Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos, Senhor, que as portas da Tua Palavra sejam abertas neste momento, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. Senhor, quebra toda barreira neste momento. Senhor, nos fortalece pelo Teu Espírito Santo. Senhor, derrama sobre nós a Sua presença, quebra todo o mal, Senhor, neste ambiente, que seja um ambiente para a glória do Teu nome, Senhor. Espírito Santo, dirige este lugar, este momento, que a Tua Palavra seja nas nossas vidas, Senhor, que a Tua Palavra seja sobre nós, Espírito Santo de Deus. Senhor, fala, Senhor, porque nós precisamos ouvir mais um pouco da Tua Palavra. Senhor, derrama sobre nós o Seu Espírito. Senhor, nós te pedimos neste momento, Senhor, cremos, Senhor, que Tu és sobre nós, cremos na Tua presença que é notória neste lugar, Pai. Nós te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus, no nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, aleluia, louve o Senhor, misture com glória, com aleluia, aleluia. Podeis sentar. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 11. Aliás, capítulo 3, versículo 11. Quero agradecer pastor Andréia, pastor Ney, pela confiança. Amém? Eu não dispenso estar nesses dias, porque foi há 4 anos atrás, eu estava num desses dias proféticos, e o Senhor, aleluia, pela sua misericórdia, Ele me abençoou e teve tinha um manequim aqui com espelho, para que Deus trouxesse a bênção acadêmica, e eu nunca pensava em fazer uma faculdade. Através desses dias, eu decidi entrar na faculdade, e já estou no 4º ano de engenharia de automação. Ano que vem eu concluo para a glória do Senhor, amém? Então não despreze, esse momento é um momento muito importante na vida da igreja, amém? É um momento que você entra no futuro. Colossenses capítulo 3, versículo 11, nós vamos acompanhar aqui pelas TVs, eu gostaria de falar sobre a centralidade de Cristo, amém? É um tema muito forte, e eu gostaria que, se você tivesse papel e caneta, você anotasse algumas referências. Não vai dar tempo de esperar vocês encontrarem na Bíblia, eu já separei aqui os textos, e eu vou lendo um pouquinho, amém? Nós vamos ler um pouco da Bíblia, porque eu tenho certeza, se a pregação não falar, a Bíblia vai falar, e você vai sair daqui abençoado, amém? Então, Colossenses capítulo 3, versículo 11, diz assim: nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo em todos, amém? Gostaria que você repetisse comigo: Cristo é tudo, em todos. Vire para o seu irmão e fala: Cristo é tudo, em todos. Amém, Jesus, glória a Deus. Eu gostaria de falar a respeito da centralidade do Senhor nos planos eternos de Deus. Aqui em João capítulo 17, versículo 24, está assim: houve um tempo em que nada, ou seja, Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo, porque onde estou e contemple a sua glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Amém? Houve um tempo que nada existia, nem os anjos, nem os demônios, nem os homens, não existia planeta, não existia as constelações, não existia nada, mas lá estava Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? Nos conselhos eternos de Deus, Deus já existia antes de haver, aleluia, qualquer coisa que nós conhecemos hoje, nada, aleluia, antes de haver qualquer coisa, o Senhor já estava lá,
no passado, amém? O Senhor já estava lá na eternidade. Também gostaria de ler com você em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que diz assim, também confirmando isso: o Cordeiro que foi imolado desde a criação do universo, amém? Então nós reconhecemos que Jesus, como centro de tudo, ele estava lá nos conselhos eternos do Senhor. Antes que houvesse mundo, ele já tinha sido imolado, ele já tinha sido, aleluia, na cruz, já tinha sido, aleluia, morto, porque Deus não foi pego de surpresa. Deus conhecia tudo o que havia de acontecer, Deus já sabia, por isso os conselhos do Senhor, Ele conhece lá na frente, aleluia. Por isso eu aconselho você, não tema o seu futuro, amém? Nós estamos entrando no futuro, mas creia que o Senhor é sobre a sua vida. Eu gostaria de falar a respeito, aleluia, da centralidade de Cristo na criação. A centralidade de Cristo na criação, nós vemos que Jesus já estava lá. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Então nós entendemos que as coisas que Deus, aleluia, fez, aleluia, ele criou pelo poder, através de Jesus, aleluia, nada do que foi feito, fez sem a presença de Jesus. Veja que esse versículo fala, diz, nada do que existe teria sido sem ele. Amém? Cristo, aleluia, estava presente na criação. Cristo estava lá. Ele era a palavra viva, sendo, aleluia, construindo as coisas. Ele estava lá no princípio com Deus. Através de Cristo foram criadas todas as coisas, foram criadas o universo. Nós vemos que o universo com 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, aleluia, o homem não consegue andar nessa velocidade da luz. Ainda que ele conseguisse, para ir de uma ponta a outra do universo, seria 93 bilhões de anos andando na velocidade da luz. Você tem ideia do que é isso? Eu não tenho ideia. Eu não tenho noção, aleluia, mas foi Deus que fez tudo isso. Foi Deus que fez esse vastíssimo universo. Aleluia, nós entendemos que todas as estrelas foi Deus quem fez. Imagine, segundo os estudiosos, segundo os astrônomos, eles dizem que existe mais estrelas no céu do que grãos de areia em todos os rios, em todos os mares, em todos os desertos, em todas as praias que existem na terra. Então não tem como contar, mas Deus, além de contar, Ele conhece o nome de cada uma delas. Você, aleluia, se Deus conhece o nome de cada uma das estrelas, que são milhões de vezes maior o seu número do que habitantes na terra. Hoje nós estamos a praticamente 7 bilhões de habitantes na terra. Não tem comparação com a quantidade de estrelas do céu. Mas nós entendemos que Deus conhece a cada um pelo seu nome. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um projeto para a minha vida. Aleluia, Cristo é o centro, aleluia, na criação. Ele é o Deus que fez todas as coisas. Eu gostaria de falar também que mesmo, aleluia, em todas as galáxias, todos os planetas, todas as luas, todos os animais, todos os seres vivos, todos os rios, todos os mares, foi Deus quem fez. Não foi obra do acaso. É incrível que muitas pessoas ainda, como cristãos, acreditam que as coisas foi fruto do acaso. Acreditam que as coisas aconteceram porque elas simplesmente deu uma explosão e aconteceu todas as coisas. Isso é totalmente destituído de comprovabilidade. Não tem como comprovar, por isso se chama teoria. O criacionismo, ele é muito mais comprovável em laboratório do que essa questão do darwinismo, das coisas que criou-se por si só. Nós entendemos que todos os animais, todas as coisas foram feitas, todas as máquinas moleculares. Se você não tem noção do que é máquina molecular, você só está vivo porque máquinas moleculares trabalham no seu interior, são medidas de células e elas fazem
o seu alimento se transformar em vida, em força, em energia. Essas máquinas é como se fossem micro-robôs que trabalham dentro de você. Você acha que isso é fruto do acaso? Não existe acaso nisso. Deus fez o micro, Deus fez o macro, Deus fez todas as coisas pequenas, todo o DNA que existe, toda a célula, Deus fez todas as coisas. Amém? Quantas pessoas se enganam ainda pensando que Deus não fez, que foi fruto do acaso. Olha o que um ganhador de prêmio Nobel de Física, Arthur Holly Compton, disse: para mim, a fé começa com a constatação de que uma inteligência suprema chamou o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim crer nisso, pois é inegável que onde há um plano, há também inteligência. Um universo ordenado em desdobramento atesta a verdade da declaração mais poderosa que jamais foi proferida. No princípio, Deus criou. No princípio, Deus criou. Isso quem falou não fui eu. Isso quem falou foi um ganhador de prêmio Nobel de Física. E quantas pessoas, quantos cientistas têm anulado Deus na criação? Nós vemos o Dr. Marcus Eberlin, ele trabalha na faculdade de Campinas, ele é cientista. Ele disse assim: como químico, percebo a assinatura do Criador em tudo, nos átomos, nas moléculas, na peridiosidade dos elementos, na singularidade da água e do carbono, nos aminoácidos, proteínas, enzimas, nas máquinas moleculares, como eu falei, e na obra-prima maior, a molécula do DNA. Ele, como cientista, ele vê, como químico, ele vê a assinatura de Deus em cada uma dessas coisas. Só que, infelizmente, muitas pessoas têm feito, tem mudado essa verdade, tem tirado o consenso dessa verdade. Após o pecado, nós entendemos que, infelizmente, tudo entrou em desordem, mas foi prometido uma restauração. Nós vemos em Gênesis 3:15, que diz assim: porquanto o descendente dela ferirá a sua cabeça. Nós entendemos que Jesus, quando entrou o pecado, nós entendemos que ele já foi prometido. Ele já foi prometido para restaurar toda essa criação. E Deus está restaurando. Eu quero fazer menção do pastor Marcelo Oliveira, no seu livro A Fascinante Cultura Judaica. Ele coloca na tabela que você está vendo, deixa eu ver aqui. Você não tem noção de como é difícil estar aqui, ore por mim. A genealogia de Noé. Nós começamos com Adão e terminamos com Noé. 10 pessoas da genealogia de Noé, todas em sequência. E cada significado que você aí vê é o significado dos nomes: homem, apontado, mortal. Mas ele, por revelação, ele entendeu que isso era uma profecia a respeito de Jesus, quando dizia assim: ao homem é apontado, mortal aflição, sofrimento, mas o Elohim bendito descerá, me ajuda aí, ensinando que a sua morte trará ao desesperado o conforto e descanso. Isso vale um glória, como diz o pastor Aldedino, isso vale um aleluia, amém? Aleluia, e podemos entender que quem, aleluia, foi prometido através dessa genealogia, o mistério, é Jesus Cristo, o Yeshua e a Machia, amém? Jesus Cristo estava prometido nessa criação, nessa genealogia, aleluia, basta nós interpretarmos, investigarmos a Bíblia. Nós vamos agora para a centralidade de Cristo na Bíblia, amém? Centralidade de Cristo na Bíblia no Antigo Testamento. Gostaria de ler Colossenses 2,17, diz assim: esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. E eu gostaria de dizer para você que Cristo é o centro do Antigo Testamento. Se você não tem noção disso, que Cristo é todo o cumprimento do Antigo Testamento, a lei, ela se cumpre em Cristo, porque Ele amou o mundo de tal maneira, toda a lei. E veja o que diz Gálatas 5,14, pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber,
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este amor veio de Deus, este amor não podia, aleluia, estar em nós, mas foi o Espírito Santo que derramou em nosso coração, através de Jesus, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos constrange a este amor, amém? Nós entendemos que Cristo está, aleluia, como centro, aleluia, também uma representação de Jesus, a serpente de Moisés. Quando foi lá, as pessoas picadas lá no deserto, estavam morrendo um monte de gente, e Deus mandou que fizesse aquela serpente de metal, de ouro, para que ela tivesse, para que as pessoas que olhassem para ela fossem curadas. E diz assim, aleluia, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo o que nós vemos no Antigo Testamento se resume em Cristo, é um símbolo de Cristo. Nós vamos ver aqui mais, aleluia, o reinado de Davi, aleluia, é um símbolo do reinado de Cristo também, o reinado milenial. Diz assim Apocalipse 22:16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar esse testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. Amém? Quando nós vemos o reinado de Davi, era uma tipificação do reinado de Cristo no milênio. Nós entendemos, aleluia, que todas as coisas, aleluia, se cumprem em Jesus. O Antigo Testamento, ele se cumpre em Jesus. Vamos ver mais o que nós temos no Antigo Testamento. O templo, aleluia, nós vemos que o tabernáculo, ele foi feito por Moisés, e depois Davi intentou fazer um templo ao Senhor. E nós vemos Jesus, aleluia, se colocando como templo. Vemos que Jesus, aleluia, ele disse assim. Jesus respondeu, destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi construído o templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Quando nós vemos o templo lá, tipificava Jesus. Aleluia, porque a vontade de Deus é entrar em comunhão com o homem. Essa é a vontade de Deus, que o homem não fique disperso, mas que ele fique na presença do Senhor. Nós vemos que o sacerdote também é uma figura do Messias. Vemos Hebreus 8:1, diz assim, o mais importante de tudo é que temos afirmado, sim, um sumo sacerdote, o qual entrou à direita do trono de Deus, da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano. Amém? Então, o sumo sacerdote é uma figura do Messias. Vamos ver um pouquinho mais. O ladrão da noite, aleluia, quando o apóstolo Paulo comenta a respeito do ladrão da noite, ele diz sim, pois vós mesmos estáis bem informados que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Aleluia, eu ouvi uma interpretação, aleluia, creio ser verdade, que o ladrão citado por Paulo é uma referência a Cristo. Mas como o ladrão tem referência com Cristo, o que é o ladrão que o apóstolo Paulo estava falando? Era a figura de um vigia. Ele não deixava que os sacerdotes que estavam no templo e eram responsáveis por manter a chama do altar acesa, ficasse de olho neles. E quando o sacerdote dormia, ele vinha e ateava fogo na roupa do sacerdote para que ele acordasse. Então entenda, Jesus veio destruir a religião. Jesus não é apaixonado por religião, Jesus é apaixonado por pessoas. Aleluia, então nós precisamos entender que Jesus, ele vai voltar como um ladrão na noite. Muitas pessoas têm se enganado com a religião, mas Jesus, ele veio estabelecer comunhão. Amém? Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos ver mais. Aleluia, o Cordeiro, aleluia, de Deus, João, aleluia, ele declarou. No dia seguinte, João viu a Jesus e foi caminhando em sua direção e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro, aleluia, era um sacrifício expiatório, é um tipo de Cristo também. Cristo morreu para nos perdoar, não somente cobrir o pecado, mas, aleluia, perdoar de uma vez por todas. O perfeito sacrifício é Jesus. Se cumpre em Jesus todos aqueles sacrifícios que foram oferecidos. Nós vemos também que Jesus é um símbolo da arca da aliança. Nós vemos que cada detalhe da arca simbolizava a presença de Deus. O maná
que estava lá dentro da arca. Tinha três coisas dentro da arca. Tinha o maná, que significava, Jesus dizendo mesmo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Lá dentro da arca também estava a vara. A vara significava a autoridade que Cristo tinha para reger as nações. Significa também intuição espiritual, significa revelação. Também dentro da arca estavam as tábuas da lei, porque é a palavra de Deus, que é a nossa consciência, ela atua diretamente na nossa consciência. Então essa arca é uma tipificação da presença de Deus. E para a presença de Deus estar em nós precisamos ter comunhão, nós precisamos ter intuição da presença do Senhor, nós precisamos também ter consciência de que nós precisamos viver uma vida digna, uma vida santa, aleluia, ao Senhor. Para que a presença do Senhor esteja em nós, também precisamos viver uma vida santa. Amém? Nós vemos também o candelabro. Jesus se declarou a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Então entenda que esse candelabro, ele significa a igreja também, mas significa Jesus. Ele declarou que que ele era a luz do mundo e também disse que a igreja seria a luz do mundo. Então nós precisamos entender que todas as coisas, cada detalhe, cada situação que foi feito, veja, o candelabro, cada medida, ele tinha um peso específico de 33 quilos, referente à idade de Jesus, quando ele foi morto e ressurgiu. Cada detalhe, tudo apontava para que, se nós fôssemos ficar falando aqui, ficaria horas de estudo, mas eu tenho certeza que você está entendendo que tudo, aleluia, no Antigo Testamento tipificava Cristo. Nós vamos ver um vídeo agora que mostra, peço que você preste bastante atenção, porque ele é bem rápido e eu não vou ter como voltar. Então esse vídeo vai falar a respeito de 7 festas que tinha no povo de Israel. E essas 7 festas, todas era uma tipificação de Jesus. Vamos lá. Of Mount Sinai that God gave Moses the dates and observances of the 7 feasts of the Lord, which are Passover, unleavened bread, first fruits, Pentecost, trumpets, atonements, and then the Feast of Tabernacles. It is interesting to note that the Hebrew word for feasts is moed, which more literally translated means divine appointments. And more importantly, all 7 feasts point to and are fulfilled in Jesus. These feasts are separated into 2 seasons, the spring feasts and the fall feasts. Jesus was crucified on Passover. He was then buried on the Feast of Unleavened Bread and resurrected on the Feast of First Fruits. 50 days later, the Holy Spirit was given to us on Pentecost. Now, the entire human race exists between the feasts of the spring and fall, which represent the church age. The Lord is harvesting believers and patiently beckoning those who will follow him until the fall feast comes. These fall feasts are to be fulfilled in the second coming of Jesus. And the first of these is the Feast of Trumpets. And this represents, I believe, the rapture of the church, while the Feast of Atonement represents the second coming, and the Feast of Tabernacles represents the kingdom age of the Lord. We want to celebrate as a church the Feast of Trumpets. Jesus himself said, "Behold, I am coming quickly." And we look forward to that day and welcome the return of our Lord. Amém. Aleluia. Nós vemos que o próximo evento que vai acontecer na igreja é o arrebatamento, tipificando a festa das trombetas. Jesus está voltando. Não tenha dúvida disso. Nós vemos que também todos os profetas, eles falaram de Jesus. Todos apontavam para o Messias. Nós vemos o principal deles em Isaías capítulo 7, versículo 14. Ele fala a respeito do Emanuel, o Deus conosco, o Deus que estaria conosco. Quem é, senão Jesus Cristo? Esteve conosco, aleluia, e está conosco também, através da presença do Espírito Santo. Aleluia, no Antigo Testamento. Agora nós vemos no Novo Testamento. No Novo Testamento, ele é do começo ao fim, ele é o centro. Nós entendemos que, aleluia, ele revela a sua genealogia no Novo Testamento, ele revela o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, o seu poder, a sua glorificação. Tudo isso está no Novo Testamento. Vemos que Jesus no Novo Testamento, ele se declarou em João, o pão da vida, ele se declarou a luz do mundo, ele se declarou a porta,
ele se declarou o bom pastor, ele se declarou a ressurreição e a vida, ele se declarou o caminho, a verdade e a vida, ele se declarou a videira verdadeira. Essas são as 7 declarações dizendo Jesus eu sou. Então tenha certeza que Jesus é aquilo que você precisa, ele é o grande Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que em Mateus capítulo 1, primeiro versículo do Novo Testamento, e Apocalipse 22 e versículo 21, começa com a palavra Jesus e termina com a palavra Jesus. Ele está no primeiro versículo, ele também está no último versículo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse é o seu Jesus que você serve. Aleluia. Nós vemos também, aleluia, que Cristo, ele tem uma centralidade na história. Nós vemos que passaram-se reinos, civilizações, os maias, os incas, tantas civilizações passaram, surgiram, caíram, mas o reinado de Cristo permanece para sempre. Nós vemos que os judeus não receberam, por isso eles estão no ano 5.777. Eles não têm essa diferença de calendário, aleluia, como nós. Mas Cristo, fora alguns povos, a maioria dos povos é aceito o calendário gregoriano, que é antes de Cristo e depois de Cristo. Então Cristo é o centro da história. Diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que ele chegou na plenitude dos tempos. Ele foi nascido de mulher, também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Cristo chegou na plenitude dos tempos, e nós vemos que ele tem feito a história, ele tem feito uma mudança, uma revolução, aonde se serve, aonde vive. Eu acredito que você é uma experiência viva. Você pode falar, antes, quando eu não tinha Jesus, eu era assim, agora, quando eu vivo Jesus, aleluia, eu sou outra pessoa. Quem pode dizer isso? Aleluia, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história, não só da nossa história, mas da história mundial. Nós vemos que Jesus, aleluia, também é o centro da igreja. Nós entendemos, aleluia, que há pelo menos 3 tipos de pessoas na igreja. Existem as pessoas que são simpatizantes, existem as pessoas que vieram somente para se beneficiar. Elas gostam daqui, elas se sentem em paz, elas querem bênção, mas infelizmente elas não querem um compromisso. Existem pessoas também aqui, a segunda classe de pessoas na igreja, que são aquelas pessoas que estão doentes, que estão aqui para ser curadas, restauradas, e é isso, exatamente isso. O Senhor está curando, o Senhor está livrando, o Senhor está abençoando, o Senhor está libertando pessoas. Só que existe também pessoas que são trabalhadores. Eu quero declarar que essas são a minoria. Essas pessoas, como disse Jesus, rogai ao Senhor da seara, porque grande é a seara e poucos são ceifeiros. Essas pessoas você vê por aí, aleluia, quase todo dia da igreja, mas essas pessoas são o que o Senhor conta. Mas nós temos que entender, quando você for curado, se você não é simpatizante, quando você for curado, nós convidamos você para participar deste grande rebanho, deste grande, aleluia, deste grande pelotão de frente, que estamos lutando, que estamos, aleluia, pelejando por outras pessoas. A igreja não é outra coisa, senão o lugar de salvação. A igreja é aquilo que o Senhor, uma porta que o Senhor abriu. Nós estamos, aleluia, neste projeto para que uma porta de salvação se abra, aleluia, para que nós possamos ampliar as nossas fronteiras. Então creia que o Senhor está te usando, seja na sua contribuição, seja na sua mão de obra. O Senhor é o centro da igreja, Ele precisa de você. Em Efésios capítulo 5, versículo 26, ele se declara como noivo, aleluia, e a igreja como a noiva. Então nós entendemos que o Senhor, aleluia, assim como é, aleluia, Ele tem um compromisso conosco, nós precisamos ter um compromisso com Ele, amém? Jesus é o centro da igreja. Eu quero, aleluia, falar de novo, Jesus é o centro da igreja. A igreja é uma arca, assim como Noé fez uma arca, Cristo é o centro da igreja. Ele abriu essa porta para que nós possamos, aleluia, ser fortalecidos num grupo. É importante que você congregue, que você venha, para que nós possamos ser fortalecidos mutuamente. A igreja é muito importante, ela tem um papel muito importante na sociedade. Quero dizer também que Jesus Cristo é o centro na salvação. Não foi Benedito que morreu por nós, não foi Maria que nos deu a salvação, como diz um hino, não sei se vocês lembram desse hino. Pedro, ele não teve a capacidade de se salvar, a igreja não salva, o pastor não salva, a religião não salva, as pessoas não salvam, mas Jesus salva.
Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: portanto, não há salvação em nenhum outro nome, em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o centro da salvação. Não adianta colocar ninguém no meio disso. Jesus é aquele que se colocou como a ponte para nos levar ao Senhor, para nos levar a Deus. Ele nos religou. Se tem uma religião, é Jesus, porque a religião fala de religar. Quem religou o homem a Deus foi Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos, aleluia, nos agarrar com Ele. Se uma pessoa, aleluia, falha do seu lado, não olhe para ela. Não foi ela que morreu por você, olhe para Jesus. Aleluia, se pessoas falharam com você, não olhe para elas, ajude elas, ame essas pessoas, mas foi Jesus quem morreu por você. Se pessoas te decepcionam, aleluia, dê a mão para ela, ajude ela, porque foi Jesus que morreu por você. Jesus é o centro na salvação. E para finalizar, aleluia, Jesus é o centro no céu. Apocalipse 19 e 16. Jesus é o personagem ilustre no céu. Ele está sentado no trono e diz assim, este versículo: na sua coxa traz o seu nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Aleluia, Ele é o centro do céu. O céu não seria céu se não tivesse Jesus. O céu só é belo porque Ele está ali. Aleluia, o céu foi feito por Ele. Não há necessidade de sol, porque a luz que ilumina ali é a brilhante estrela da manhã. A luz que brilha ali é o sol da justiça, que é o próprio Jesus. Quem estiver ali, aleluia, foi por meio da salvação que procedeu dele. Se nós chegarmos a esta graça, aleluia, foi por meio de Jesus que nós chegamos ali, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Pensa, aleluia, Jesus é o centro lá no céu. O céu só é céu porque Jesus vai estar lá. E eu espero ardentemente este momento, aleluia, porque este momento breve vem. Jesus vai nos levar para esse lar excelente, aleluia, porque tudo que Deus faz é excelente. Aleluia, entendemos, aleluia, que lá no céu, aleluia, também, aleluia, o julgamento vai haver um momento em que os céus e a terra vão passar. Diz em Apocalipse 20:11, diz assim: observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre a terra e o céu fugiram à sua presença, e não foi achado lugar para eles. Ali só estavam pessoas, o trono branco e Deus. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as obras realizadas. Vai chegar um momento que não vai ter carro, que não vai ter casa, que não vai ter empresa, que não vai ter dinheiro, que não vai ter nada que possa salvar. Vai ser nós e Deus, vai ser as pessoas e Deus. Então creia que neste momento Jesus, como justo juiz, Ele vai estar olhando para a sua vida e vai falar: este recebeu a minha marca, a marca do sangue do Cordeiro, e vai colocar você, aleluia, para a sua direita. Mas aquelas pessoas que não receberam essa marca, não receberam a Jesus, vão ser lançadas em um lugar que é horrível. Então entenda, vai haver um acerto de contas, porque Jesus Cristo é o centro, Ele é o grande juiz. Vai também em Apocalipse, aleluia, capítulo 22, aleluia, nós entendemos que Jesus é o centro, Ele vai estar ali. Eu quero ler alguns versículos, para nós já estamos encerrando. Então o anjo, versículo 1, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. E que passa no meio da sua principal cidade. De uma e de outra margem o rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações, e nunca mais haverá maldição. Nela está o trono do Cordeiro e de Deus, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará nas suas frontes dos seus servos. Assim já não haverá mais noite, nem necessitarão de luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão
que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Bem-aventurado todos os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade através dos seus portais. O Espírito e a noiva, versículo 17, dizem: vem. E todo aquele que ouvir, responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça da água da vida. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Essa é a esperança que nós aguardamos. É isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor tem para a sua vida. Mas você precisa entender que Jesus é o centro. Amém? Aleluia. Já concluindo, eu quero fazer 3 considerações. Se Cristo é o centro de tudo, a religião só é útil com Cristo. Não existe outro. Não existe outra maneira. Não existe outro caminho. Não existe outra verdade. Não existe, na verdade, religião. O que existe é a presença do Senhor. Se você tem a presença do Senhor, fique em paz, porque o Senhor está contigo. Sirva Ele. Aleluia, não sirva a religião. A igreja, aleluia, não é um clube social. A igreja não é um lugar para que você venha simplesmente estar passando algum tempo. A igreja é para nós estarmos em comunhão com Jesus. Amém? Nós entendemos também, se Cristo é o centro de tudo, a salvação é só por Jesus. Não existe outra salvação, é só Jesus. É só Jesus. Não existe outro Salvador, não existe outro nome. Já falamos a respeito disso. E se Cristo é o centro de tudo, que nós vivamos para Cristo, que nós possamos servir a Ele com todas as nossas forças. Neste mundo, este mundo é um momento que você está sendo provado. Aleluia, a partir de um momento que eu estive com o Senhor, que o Senhor me revelou algumas coisas. Não vou falar agora, que senão perderíamos tempo. Mas a partir do ano retrasado, eu falei: Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocar na minha mão, eu quero fazer. Tudo aquilo que o Senhor trazer no meu espírito, eu quero realizar. E assim o Senhor tem feito, o Senhor tem colocado nas nossas mãos, aleluia, coisas que eu fico pensando: Senhor, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Eu sou tão pequeno, eu preciso do Senhor. Então, neste momento eu decidi, aleluia, viver para Jesus, porque muito tempo eu vivi, aleluia, uma vida egoísta. Eu vivi uma vida que eu já tinha perdido, já fui muito machucado, já fui muito ferido, mas o Senhor restaurou, aleluia, o desejo de servi-lo, e a partir deste momento eu entreguei toda a minha vida, toda a minha família, todo o meu tempo. Eu falei: Senhor, eu não vou mais servir ao dinheiro, eu não vou mais servir a minha vontade, eu não vou servir mais o meu desejo, eu não vou servir mais as pessoas, eu vou te servir. E o Senhor tem feito coisas grandes na minha vida, coisas que hoje, no momento como está hoje, eu pensei não estar aqui nunca neste momento, nesse altar, mas o Senhor tem realizado na nossa vida. Aleluia, o Senhor tem feito coisas grandes, e eu quero incentivar você: viva para Cristo, entregue a sua vida, entregue os seus caminhos. A sua vida é uma só. Aleluia, o seu tempo não volta. O dia de hoje não vai voltar mais. E o que você tem para frente é incerteza. Então viva o agora para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Aleluia, não perca tempo. Aleluia, com futilidades. Quantas pessoas têm perdido tempo com futilidade? Mas entregue a sua vida a uma utilidade. Entregue nas mãos do Senhor, que Ele sabe como trabalhar na sua vida. Amém? Para terminar, aleluia, que nós possamos viver para Cristo na família. Que nós possamos viver para Cristo no serviço. Que nós possamos viver para Cristo na rua. Que nós possamos viver para Cristo na igreja. Que nós possamos viver para o seu louvor, para a sua glória. Este é o propósito de Deus para cada ser humano. Viva o mês de março para Cristo. Viva 2017 para Jesus. Aleluia, porque Cristo, eu encerro agora, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Vamos falar? Aleluia, Cristo é tudo em todos. Que Ele seja o centro da minha vida. Aleluia, que Ele seja o centro da minha vida. Se coloque de pé. Aleluia, vamos, aleluia, louvar ao Senhor. Eu gostaria que você, aleluia, entendesse que nós falamos de tantas coisas aqui, mas é muito fácil ter essa presença
inefável, essa presença maravilhosa. Amém? É só você orar. É só você pedir a companhia desse Jesus para a sua vida, no seu dia a dia. Amém? Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar este nome de Jesus. Jesus, bradando em fervor ou sussurrando em temor, em meio a multidões ou a sós com o Senhor, diga Jesus. Salvador e meu Senhor. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar este nome de Jesus. Bradando em fervor ou sussurrando em temor, em meio a multidões ou a sós com o Senhor, diga Jesus. Salvador e meu Senhor.
silêncio.